Diácono, irmãos e irmãs, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Que tipo de relação podemos ter com Deus? Ou ainda, que tipo de relação estamos dispostos a ter com Deus? Da parte de Deus, Ele deixa claro para nós: se Ele for amado, Ele então virá a alma da pessoa que o ama, a alma e o coração, e fará nele sua morada. Vem habitar o interior de cada pessoa. Deus deixa claro que grau de familiaridade Ele espera ter conosco. Esse versículo nos dá margem para tratarmos o tema da inabitação de Deus na alma humana. É sobre isso, então, que me proponho a refletir com vocês. Para muitos, basta uma relação com Deus instrumental, uma relação de cumprimento de normas, de mandamentos, uma relação distante, por vezes até muito interesseira, uma relação que apresenta a Deus frequentemente seus pedidos, que faz pirraça e fica aborrecido se não são atendidos e contemplados. Outros tantos terão até atos de piedade e até algum esforço na prática dos mandamentos e na vida sacramental, mas parece não ter entendimento e ambição do grau de relacionamento que pode vir a estabelecer com Deus, seja pela carência de doutrina, seja também pelo horizonte bastante limitado. Poucos, de fato, muito poucos, os que percebem que podem ir além e não medem esforços para chegar a um alto grau de familiaridade. Esses são poucos. Deus espera de nós, ou Deus nos propõe, ou Deus nos dá a possibilidade de muito mais do que apenas a missa dominical, do que muito mais do que entender quais são os mandamentos que não posso transgredir. A vida religiosa proposta por Deus para nós é muito mais do que isso. Lamentavelmente, a maior parte dos católicos, quando muito, se encontram no horizonte do cumprimento das regras e das normas. Parecem limitar-se a: isso aqui é pecado ou não é pecado? Enquanto Deus nos propõe algo muito, muito maior do que isso. No Antigo Testamento, a presença de Deus no meio de seu povo se dava por fenômenos da natureza, pela Arca da Aliança, e quando o templo foi construído, havia uma parte no templo chamada Santo dos Santos, muito restrita. Ali se dava a presença de Deus. Mas agora, Jesus anuncia para nós uma outra presença, não apenas em um lugar restrito ao grande número de pessoas, mas possibilitado a todos. Jesus anuncia a presença na alma de cada pessoa, que está disposta a amá-lo e guardar as suas palavras. E isso é extraordinário na história da salvação. Essa foi uma grande novidade que Jesus apresenta com os seus ensinamentos. Mas não é de se espantar que aquele povo ficasse admirado ou até tivesse dificuldade de entender o que Jesus ensinava. O que espanta é 2000 anos depois,
ainda termos tantos cristãos que não conseguem entender que Deus deseja habitar o seu coração e a sua alma. O que espanta 2000 anos depois, termos cristãos que não conseguem entender o mistério da inabitação de Deus na alma humana. O que espanta é perceber que não só não há entendimento, parece que não há desejo e que não há busca. A presença a possibilidade desta presença de Deus na alma em estado de graça sempre fascinou os santos. E os santos tinham como único horizonte de busca na vida deles alcançar esse alto grau de familiaridade. Eles buscavam, mas e nós? A pergunta é: vivemos conscientes dessa verdade profunda revelada por Deus? Somos conscientes dessa presença que Deus quer ter em nossa vida? Santo Agostinho, há um trecho de um sermão dele que ele diz assim: na realidade, Deus não está longe, tu o fazes estar longe. Veja, nós é que colocamos um limite na nossa relação com Deus. Não é Deus que coloca um limite na relação conosco, nós colocamos um limite. Ele quer estar próximo, Ele quer estar junto conosco, mas nós não buscamos isso. Continua Santo Agostinho: amai-o e Ele se aproximará de vós. Amai-o e Ele viverá em vós. Viverá em vós. Há uma presença do Criador que sustenta toda a obra criada. Essa é uma presença ontológica refletida em filosofia. Não é essa a presença que estamos falando. Estamos falando aqui de uma presença pela graça. Portanto, uma presença que supõe o estado de graça, que supõe a luta determinada contra o pecado e a vitória contra o pecado. Por isso não adianta a pessoa falar, por isso que é uma incompreensão tão grande de uma doutrina tão básica. As pessoas dizem: estou sempre com Deus, Deus está sempre comigo. Parece que não importa se ela peca, se ela não peca, se ela reza, se ela não reza. Parece que é uma incompreensão básica. Deus está presente na alma em estado de graça. Aprendemos isso na catequese, com outras palavras, mas aprendemos isso na catequese. Quando pecamos, então rompemos a relação com Deus. Então não dá para dizer: estou em pecado, mas Deus está sempre comigo. Não dá para dizer isso. Então, uma presença pela graça, que é a máxima presença que podemos ter aqui na terra. Deus se dá a nós como Pai, como amigo, como colaborador, como santificador, tornando-se o próprio princípio da vida interior. Destaco um pensamento de um livro clássico e muito antigo, A Imitação de Cristo. Uma frase no livro 2, capítulo 1, diz assim: aprende a desprezar as coisas exteriores. Aplica-te às realidades interiores e verás como vem a ti o reino de Deus. Vamos parar um pouquinho nessa frase. Aprende, primeira palavra. Aprendemos como? Pela repetição. Habitualmente aprendemos pela repetição. De tanto fazermos, vamos aprimorando, vamos aperfeiçoando. Então, aprende.
Aprende a quê? Desprezar as coisas exteriores. Colocamos uma ênfase desproporcional nas realidades externas. Acordamos, a primeira coisa que a maioria de nós toca é o quê? O celular. Para desligar o despertador, para pegar às 6 da manhã, já olhar se tem alguma mensagem, por vezes abrir para ver já o jornal, dar uma lida por ali, e já vamos começando então a entrar na rotina da agitação, da correria, da inquietação, e imediatamente acordamos. O peso que colocamos na parte do trabalho, nos bens materiais, que são importantes, não digo que não são, mas não pode ser isso acima de tudo. Isso aqui é um meio. Os bens materiais são um meio para alcançarmos um fim, que é a glória de Deus, nossa santificação e a eternidade feliz. Mas nós nos perdemos nas coisas exteriores. Por isso diz o texto antigo, despreza as coisas exteriores, se aplica nas realidades espirituais. É preciso aprender, então, a relativizar o peso das coisas exteriores. É preciso aprender a priorizar aquilo que é espiritual, para que consigamos contemplar Deus em nós mesmos. Por isso digo que o seu caminho de crescimento, desenvolvimento da vida espiritual, não depende de padre, não depende da família, de outras pessoas, não depende da sua rotina, depende de você. Depende de como você se coloca diante de tudo aquilo que você é chamado a viver e a realizar como responsabilidade. É você e eu que definimos o grau de familiaridade que vamos ter com Deus. Deus, diz o texto, visita o homem interior, não o exterior. Deus visita o homem interior com doce colóquio, suave consolação, abundante paz e admirável familiaridade. Mas as pessoas querem viver na agitação, na correria, na pouca oração, e quando tem oração é dispersa e quer ter uma grande experiência de Deus. Finalizo com o texto do livro: prepara o teu coração para que Deus se digne vir a ti e morar em ti. Prepara o teu coração para que Deus possa habitá-lo. A vida cristã, portanto, ela não consiste em práticas exteriores. A essência da vida cristã não é as orações e fórmulas que repetimos, não é a missa de domingo. A essência da vida cristã é a união íntima, afetuosa e santificante com a Santíssima Trindade. Aqui consiste a essência da vida cristã. Então você que só vem à missa de domingo, digo para você, Deus quer mais do que isso. Você que só repete algumas fórmulas durante a semana, quero dizer, Deus quer mais do que isso. Deus quer estabelecer com você, comigo, com todos nós, uma união íntima, afetuosa e santificante, santificadora. E é essa experiência de fé que transformou e transforma a vida de pessoas que acabam por conseguir impactar o mundo. Por quê que você não consegue impactar a tua família? Amigos teus, colegas de trabalho, de colégio, de faculdade? Talvez porque a tua experiência com Deus não esteja sendo suficiente para gerar essa presença
que Deus quer ter na tua vida. Do amor recebido, percebido, correspondido, então temos a oportunidade de termos consciência de sermos habitados por Deus. Não queira menos do que Deus Trino e Todo-Poderoso presente na tua vida. Não queira menos do que a presença de Deus em sua vida sendo manifestada em cada ação e palavra sua. Essa presença de Deus no coração e na alma da pessoa, ela é percebida, ela é comunicada. Se você não consegue comunicar essa presença, talvez porque esta presença não aconteça, ou seja, muito limitada. Ame a Deus de todo o coração, e Ele virá morar no teu coração, na tua alma. Essa é a verdade da fé, revelada por Deus hoje para nós. Se você não tinha clareza sobre isso, Deus hoje diz a você e a mim: eu quero habitar o teu coração e a tua alma. Eu quero que a tua vida espiritual seja capaz de me trazer presente, de criar um ambiente que eu possa estar presente. Esse é o desejo de Deus. Por isso comecei a homilia dizendo: o grau de familiaridade que você pode ter ou não com Deus depende somente de você. Porque Deus quer muito a tua amizade. Deus quer muito que você possa percebê-lo, tratar com Ele como um amigo. Nós é que nem sempre queremos isso, porque temos tantas outras prioridades. Não queira nada mais do que Deus presente na tua vida. Assim seja. Amém. Amém.